Ok, pessoal, bom dia. Acabei de ligar aqui o nosso pequeno software para a gravação das aulas, sempre com um pouquinho de atraso, né? Mas dentro das nossas possibilidades, pessoal, construí o grupo do WhatsApp ontem e queria rapidamente aqui pedir, deixa eu ver aqui rapidamente, eu acho que eu não consegui ou não localizei o número do WhatsApp do Gabriel, da Marie, Marie, hoje ela está aqui com a gente, do Vinícius e da Anne. Na verdade, um desses alguém já me passou, acho que foi do Vinícius, né? Pode sim, Gabriel, por favor, pode deixar registrado aqui no chat que está gravando, e da Marie também, tá bom? Beleza, Gabriel. A Marie tá com o sinalzinho de ouvinte ali, acho que ela está nos ouvindo. Se puder pôr o número, Marie, para eu inserir vocês no grupo. E a Anne, não sei se alguém tem notícia dela, eu lembro bastante da Anne, de alguns contatos que a gente já teve. Vinícius já tá, né? Beleza. Acho que ficou faltando realmente a Anne. Marie. A Marie já estava no grupo? Eu vou conferir direitinho. Quem está faltando? Que eram 15 pelas minhas contas. Ah, sim. Tô sim, quer dizer, você está aqui, né? Mas tá bom. No grupo ainda não. Já entendi. Nossa comunicação aqui nem sempre é fácil. Deixa eu pôr o meu fone aqui para melhorar também algumas coisas. Bom, pessoal, então aqui, olha, deixa eu ler rapidamente esse recado que eu tenho. Me sinto aqui na obrigação de divulgar isso. Mais uma vez, para quem está chegando agora, quantos estamos ali? 13, né? 13 comigo. São 15 alunos matriculados nessa turma. Criamos o grupo de WhatsApp. E a gente vai começar a movimentar o grupo durante as semanas, com os assuntos das aulas e inclusive com as gravações. Teve um pequeno problema na gravação da semana passada, eu estava tentando resolver, mas não consegui, eu vou colocar assim mesmo. É que o softwarezinho que eu uso para gravar as aulas, ele estava configurado para captação de áudio pelo microfone. Então, como eu acho que eu usei o fone de ouvido, igual eu estou fazendo hoje, quando vocês falavam, e a semana passada eu acho que teve bastante, foi bem legal a participação de vocês, não ficou gravado só a minha voz, porque o áudio de vocês entrava no meu fone e o software não gravou, eu vi isso. E aí tentei resolver, tá? Ontem à noite o pessoal estava vendo isso, mas não consegui. Mas eu vou colocar assim mesmo, tá bom? A gravação, já arrumei, testei e agora vai estar funcionando mesmo. Eu com fone, eu pus a captação por outra opção ali, e aí ele capta tudo que acontecer aqui de voz e imagem, tá bom? Bom, reforçando então, pessoal, para quem chegou depois, olha, isso é um memorando que circulou, já é o segundo ou terceiro documento nesse sentido, com a mesma situação, uma coisa que acontece assim, de um dia para o outro, rápido, e aí nós, gestores, eu estou nesse pacote de gestor aí, porque eu sou coordenador da pós-graduação, a gente fica doido, né, saindo atrás do que precisa ser feito para cumprir a solicitação da reitoria o mais rápido possível. Então, olha aqui, mais uma vez, vou pedir para vocês mesmo que estão aqui, se eventualmente se enquadrem nessa condição ou que conheçam colegas que se enquadrem nessa condição, tá?
a Rural conseguiu essa semana, acho que foi ontem, mais 100 doses de vacina e está fazendo uma listagem onde também são inseridos aqui discentes de graduação que possuam bolsa de iniciação científica, tá? Então, PIBIC, acredito também que aqui a gente consiga inserir alunos de PET, de PIBID, PIBIC, FAPERJ, CNPq, outras bolsas aí de iniciação científica podem ser incluídos nessa listagem, tá? Assim como alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Bom, pessoal, eu vou justificar até aqui. Hoje a gente vai até 10h30, porque eu tentei contactar hoje pela manhã o professor Arthur. O professor Arthur, lá do DS, é meu vice-coordenador do PPG-CAF, tá? Então hoje eu sentei aqui no computador às 7h30 da manhã, tentei fazer alguma movimentação, avisei os alunos todos da pós-graduação, que são da minha alçada direta, pedi para que eles enviassem, porque a reitoria está pedindo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que a gente envie essa listagem até o dia 16, que é hoje, ao meio-dia, tá? Então, pessoal, tinha esse compromisso com você, que para mim, eu falo que o compromisso mais sagrado da minha semana são as aulas, né? Principalmente quando a gente está em horário presencial. Isso é uma coisa que me incomoda, quando eu não consigo dar alguma aula. Mas enfim, eu vou, como a gente está indo sempre até 11h15, 11h30, hoje a gente vai até 10h30, porque eu vou cuidar então dessa listagem. Eu estou até com a outra tela de baixo aqui aberta, com o e-mail aberto. Já chegaram aqui umas 10, 15 solicitações de inserção nessa listagem, alunos da graduação, e o professor Fernando já me escreveu aqui no Zap também quanto ao nosso departamento. Já estamos listando então discentes de iniciação científica. Bom, Endel também, bolsista da Embrapa, tá? Manda o nome, conversa com o seu orientador, manda o nome para o chefe do departamento que você exerce o estágio, utiliza algum tipo de laboratório. Eu entendo que você talvez faça estágio na Embrapa, né? Mas como você é aluno da Rural, eu acho que vale a pena tentar ser inserido também, tá bom? Dizendo que você tem que realizar atividades de laboratório, etc. O que eu tenho percebido, pessoal, deixa eu contar também outra coisinha para vocês, já colocando, deixando aqui na tela até nosso assunto da aula de hoje. É o seguinte, hoje é quarta-feira, né? De segunda-feira para cá, alunos da pós-graduação solicitaram declarações do vínculo, detalhando um pouco mais da atividade do pós-graduando. Não sei se todos sabem disso, mas todos os pós-graduandos que possuem bolsas da CAPES, no nosso caso nós temos cerca de 50 e poucas bolsas da CAPES, eles são obrigados a dar aula numa atividade complementar que é registrada no SIGA da pós-graduação, que chama Prática de Atividade Docente. Então, eles são obrigados a lecionar 15 horas de aula por período. Então, eles pediram essas declarações e eles estão conseguindo ser vacinados. Para quem mora próximo a Nova Iguaçu, os postos de vacinação de Nova Iguaçu estão bem flexíveis quanto a vínculos de estudantes de pós-graduação, de PIBID, monitores de disciplina, tá? Ontem a Karina, minha orientada de PIBIC, ela também é monitora de uma disciplina, ela foi vacinada como monitora. Isso, Mariana, né? Monitor, a Karina, né? Hoje ela estava toda feliz, né? Karina é uma figurinha engraçada.
ela tem minha bolsa PIBIC também. Então, hoje de manhã falei com ela, porque eu falei, Karina, vamos pôr você na bolsa. Ela, professor, eu fui vacinado. Eu falei, bom, então tá bom. Tudo bem, pessoal? Então, que bom que estamos quase todos aqui. Não vou identificar agora quem está faltando, porque daí também é querer demais aqui, para olhando o site. E nós vamos dar prosseguimento ao maravilhoso mundo dos produtos de madeira, dos produtos transformados, processados de madeira. E conto aí com a gentil participação de vocês. Quem quiser ligar a câmera, pode ligar a câmera. Quem quiser ligar só o áudio, pode ligar o áudio. Quem quiser usar só o chat, pode usar o chat. Deixa eu só responder a pergunta da Laís aqui. O orientador da iniciação precisa... Laís, o que a gente está sugerindo é que encaminhe para o chefe do departamento, onde você faz atividades de laboratório, principalmente laboratório no nosso caso, tá bom? Então, por exemplo, você faz alguma coisa no laboratório do departamento de silvicultura, fala para o seu orientador encaminhar para o chefe do departamento de silvicultura. São os chefes de departamento, ou mesmo bater um papo com o Emanuel, o coordenador do curso, tá? Então, tá uma agitação aí, por isso que eu queria terminar a aula 10h30, 10h40, que a gente tem alguns grupos aqui do WhatsApp. Aliás, o WhatsApp é uma ferramenta, né, que agora ele é quase institucional, mas a gente está conversando aqui como é que organiza isso até o meio-dia para responder e aproveitar essa vacinação. Vai ter uma vacinação amanhã, isso está sendo lá no postinho, e tem também um aluno da pós que me escreveu, o Aécio, que vão vacinar, me parece que estudantes que moram no alojamento da pós-graduação na sexta-feira. Então a Rural está conseguindo angariar alguns lotes de vacina aí, quase que dia a dia ou semana a semana. Mas, só antes de começar a nossa aula, também fico feliz que no Rio de Janeiro, né, me parece que a vacinação está avançando bastante. Então, acredito muito que nas próximas semanas, próximo mês, até o segundo semestre, os jovens acima de 18 anos vão estar todos vacinados, tá bom? Alguém já tomou vacina aqui, da nossa turminha? Eu consegui tomar já. Ninguém, Jonine? Tá? Como comorbidade, asma, pressão alta, não? Eu até tenho pressão alta, professor. Só que no meu caso, a minha pressão alta não é considerada comorbidade. Acho que comorbidade seria pressão alta nível 3 e 4, a minha é nível 2. Mas, enfim, Jonine, vale a tentativa, viu? Sabe por quê? Eu não refleti muito sobre isso, mas as averiguações desses documentos, receita, estão tão complicadas. Primeiro que cada município definiu uma regra, cada posto de saúde tá visualizando de um jeito. Última coisa, ontem uma aluna do meu PET, eu também sou tutor de um PET, lá do Etnopet, eu fiz as declarações para eles, a maioria tinham sido vacinados já, porque é um PET que mexe com as questões quilombolas, caiçaras, temos 2 indígenas no grupo. Qualquer dia eu conto a história para vocês, para a gente não fugir muito do assunto. Mas tinha uma estudante de Magé, que ela está lá, e ela conseguiu com uma declaração simples minha do PET. Eu falei, Débora, eu não vou pôr essencialmente. Só que o PET, eles têm um termo de compromisso, um contrato assinado, é um termo de compromisso que é assinado pela universidade, pelo Ministério da Educação, pelo professor, que diz que eles têm que ter 20 horas de atividade de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acredito que coube bem a questão do profissional ligado ao ensino, eles têm um vínculo mesmo, recebem bolsa, etc. Mas vamos lá, então recados dados e tentando avançar dentro das nossas possibilidades, limitações, como eu conversei bastante a semana passada com vocês, desse mundo virtual que a gente está vivendo. Um exemplo, olhando para essa imagem,
que eu vou começar o nosso assunto de hoje, eu também fico um pouco triste, porque praticamente todos esses produtos florestais à base de madeira que vocês estão nessa primeira imagem vendo na tela de vocês, nos celulares, nos tablets ou no computador, eu tenho exemplos lá no nosso laboratório, amostras mesmo, para pegar, cheirar, apertar, arrancar um pedacinho às vezes, sentir o peso e etc. E é legal que alguns deles, alguns produtos internacionais, eu trouxe de alguns congressos que eu tive a oportunidade, bons tempos, né, minha filha, de participar de congressos fora do Brasil, e daí eu sempre trago alguma amostra. Eu gosto muito de colecionar coisas de madeira, sabe? É quase que um hobby também. Tudo que é amostra, eu trago, né? Aliás, eu tenho algumas na minha mochila, depois eu pego para vocês. Eu peguei em algum lugar. Bom, então, a primeira pergunta de hoje nós vamos falar, então, a semana passada, né, muito rapidamente aqui, nós falamos já de transformações primárias, secundárias, terciárias, até chegar numa coluna ali de produtos finais, né? Eu acho que a gente parou ali no processamento secundário. Agora isso vai acontecer algumas vezes, tá? Eu estou com as duas turmas abertas, tentando concatenar direitinho os assuntos, mas obviamente não é uma coisa exatamente igual. Então eu lembro que a semana passada nas turmas a gente falou bastante do processamento primário, desses 3 primeiros produtos concebidos nas primeiras transformações, né, que vão servir de matéria-prima para tudo que a gente vai ver hoje. Então a base de florestas nativas, espécies nativas, madeira de espécies nativas ou de madeira de espécies exóticas, muitas, muito bem adaptadas no nosso país, principalmente gêneros pinos e eucalipto, algumas outras despontando, a gente vai falar ao longo do curso, madeira de teca, madeira de mogno africano, algumas espécies também sendo plantadas bastante como muito promissoras no mercado madeireiro. Cedro australiano, estava tentando lembrar do cedro australiano, já tem associação de produtores, plantios chegando já há mais de 10 anos, começando a ser explorados e entrando forte no mercado madeireiro, tá? Então essas espécies nativas e essas espécies exóticas fornecem no processamento primário madeira serrada, lâminas e cavacos para indústrias de transformação secundária, que vão transformar isso em produtos serrados, em produtos engenheirados ou prensados ou reconstituídos, que são painéis e chapas, ou vão transformar isso em celulose e papel, tá? E aí vem o processamento terciário ou final, que transforma tudo isso em produto de prateleira. O que eu chamo de produto de prateleira? Aquilo que a gente vai lá e compra, né, no mercado madeireiro, que chega até o nosso dia a dia, o nosso uso. E para isso, minha primeira pergunta de hoje, e aí eu vou escolher alguém, vai. Será que eu escolho alguém? Não vou escolher. Vou deixar, porque é chato aqui. Quando a gente está lá na sala de aula, a gente sabe que a pessoa vai responder, né? Aqui tem que ver se está no celular, se está com negócio móvel ou não. Agora, por isso que eu falei, não, deixa para quem conseguir se conectar. Eu queria que alguns de vocês me indicassem 3 produtos que dessa listagem vocês pensem assim, não, esse produto eu tenho na minha casa, eu estou vendo aqui do meu lado, eu sei o que é, absolutamente, certeza do que é. Quem pode ligar o áudio e indicar alguns produtos aí que conheçam, que são do dia a dia de vocês?
Vai lá, tá valendo tudo. Chat, microfone, câmera. Que produtos aí de madeira vocês conhecem bastante no dia a dia? Móveis. Professor, aqui tem móvel, moldura, papel, piso. Bastante coisa, né? Porta. Legal, Juninho. Bastante coisa. Então, bastante coisa daí são produtos, né? De muita, como se diz, né? Muita efetividade no nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia, a madeira é muito presente no nosso dia a dia, os produtos florestais. Então, o Jonini lá falou de móveis, papel, molduras. Mariana também lá falou de móveis em MDF. Aí já vai começar, a gente vai caminhar para o outro lado da moeda que eu vou falar para vocês agora. Móveis em MDF, celulose, portas, carvão, compensados também. Não sei se todo mundo viu, um painel de compensado, um painel de MDF e etc. A segunda pergunta, para a gente introduzir o nosso tempo, aqui que, como até esqueci de falar, mas hoje a gente vai falar de várias gerações, como os processos, ou o processamento, ou as transformações possíveis na madeira através do desenvolvimento tecnológico de máquinas, equipamentos e ferramentas, foi também interferindo na concepção de produtos mais modernos, mais adequados ao dia a dia, à vida contemporânea, às necessidades de todos nós, né? Então a gente caminhou para gerações onde surgiram as chapas, os painéis, os produtos laminados. Então, antigamente, décadas passadas, talvez até século passado, era muito mais usual produtos menos transformados, baseados na transformação da madeira serrada ou maciça, pouco trabalhada. Hoje, quando a gente fala aí, por exemplo, no exemplo que a Mariana deu de um painel MDF, tem até um exemplo, eu mudei aqui minha composição e pegou aqui a minha, cadê aqui? A bicicletinha que eu tenho aqui atrás, essa bicicletinha de MDF, tá? É um utensílio de decoração de MDF, só que é um produto florestal de madeira. Então é um painel muito mais tecnológico, tá? Em termos de transformação. Vamos lá, segunda pergunta então. Tenta identificar aí 3 ou 4 produtos ou até mais que vocês em absoluto sabem o que é. Fala, professor, isso daqui eu nunca ouvi falar, não sei e gostaria de saber, e conto com a sua ajuda para entender na aula de hoje. Vou mostrar foto da grande maioria desses aí, mas identifiquem aí coisa que vocês nunca ouviram falar. Vamos lá. Blanks. Aí eu já entraria mais nas siglas mesmo, tipo CPH, PLP, beleza, OSB, gente. Essas siglas assim, mesmo a maioria eu não sei o que é. OSB, você falou, Janine? Falei. OSB, alguém viu? Já. Talvez alguém já tenha visto. Olha lá, a Mariana já viu um USB. Que pena que a gente não está na sala de aula, porque algumas vezes eu falo assim, olhem para cima. Você olha para cima na nossa sala de aula, o forro todo é de USB, né? Conta um pouco da história, a gente aprovou um projeto junto com um convênio com a FAPESP, 2014 foi isso. O projeto ele está vigente até hoje, que era um projeto de 5 anos, com mais 2 anos de prorrogação, prestação de contas, etc. Enfim, a gente fez uma grande reforma no laboratório, foi bem legal esse projeto, e a gente fez um forro, né? Todo mundo sabe, forro. Um forro de USB, tá? Então, realmente, o Jonini tem razão. Várias siglas aí, vamos lá, usando minha ferramenta aqui. Então, além do USB, as CPHs, as chapas de partículas homogêneas, o HDF, o SL,
Algumas siglas são traduções ou abreviações de termos em inglês, outras siglas são abreviações que estão sendo utilizadas não só no mercado, mas também em alguns estudos acadêmicos, que são traduções, às vezes um pouco grosseiras, até de termos em português mesmo. Por exemplo, o USB é um painel já bem conhecido no mercado. Se você vê daqui a pouquinho Jonini e os demais, algumas imagens, vou mostrar muitas fotos hoje de painéis USB, vocês vão lembrar, tenho certeza que acho que todo mundo já viu aqui. Painéis USB, é um painel de lascas de madeira. E essa sigla do USB, ela quer dizer assim, Oriented Strand Board. Oriented Strand Board. É uma chapa de lascas orientadas. Porque o USB, quando a gente vê a chapa de USB, a gente percebe uma orientação das camadas superficiais no sentido do comprimento do painel. Já vou mostrar a foto, fica mais fácil de entender o que eu estou tentando explicar. E aí tem alguns termos como chapa de partículas homogêneas, cadê outra em português aqui? Madeira laminada colada. Madeira laminada colada já tem fabricação nacional, Batistella, no sul do país, são grandes vigas de madeira colada. Bom, tem um exemplo de todos esses aí, já falei para vocês, né? Falei nessa turma, eu acho que teve uma turma que eu frisei mais isso, mas vou frisar várias vezes. Estou num planejamento pessoal de vida para que quando a gente voltar às aulas práticas, eu vou encontrar um dia da minha semana, provavelmente a sexta-feira, para a gente disponibilizar aulas práticas gratuitas, de qualidade e não obrigatórias, tá? Para todos que quiserem. A gente vai mostrar os painéis, o processamento desses painéis, etc. Então, pessoal, eu não vou fazer isso agora, nessa primeira imagem, porque a gente vai ver uma grande sequência de fotos, utilizações desses produtos, para entender o que ao longo da bibliografia das últimas décadas mesmo, no nosso país, ou até antes, diria que até século passado, a gente veio desenvolvendo tecnologias madeireiras de processos, maquinários, etc. E isso interferiu na madeira que a gente usa hoje, tá? Todo mundo sabe o que é um marceneiro? Jonini, me ajuda aqui. O Jonini já vi que vai ser meu ajudante aqui, né? Ele é sempre assim, pessoal? Sempre participa bastante das aulas? Eu gosto muito. Viu, Jonini? Todo mundo sabe o que é um marceneiro, né? A Larissa falou sempre. Marceneiro trabalha com madeira. Sim. Marceneiro faz o quê? Pessoal, sem medo de errar, tá? Especificamente eu ficaria também confuso, porque o marceneiro, o carpinteiro, mas eu acho que, sei lá. Marceneiro faz mais móveis, Mariana tá certa. Marceneiro tá mais vinculado a móveis. E aí o Jonini já adiantou minha segunda pergunta. E o carpinteiro? O carpinteiro faz o quê? O carpinteiro, pessoal, se vocês repararem, hoje em dia, até o marceneiro está ficando já uma profissão mais rara. Ainda tem bastante marceneiro, marcenaria, etc. Agora, o carpinteiro é quase que uma profissão assim já em extinção. O carpinteiro é aquele que mexe, isso mesmo, Mariana. Mariana já fez algumas aulas comigo ou não? Ela está sabendo tudo aqui. Mas o carpinteiro é mais estrutural, mais peça de telhado, aquele cara que as pessoas contratam para fazer um portão de cerca, um telhado, uma estrutura de telhado. É o que mais me vem em mente, é a estrutura de telhado, um galpão. Fazer um galpão na minha fazenda aqui, né? uma propriedade rural. Então o carpinteiro é
uma definição não tão técnica, aquela pessoa que trabalha com madeira mais bruta, tá? Mais bruta mesmo. Você comprou uma chapa de MDF para fazer um gabinete de banheiro, de cozinha. Aí já vai para o marceneiro. Vou fazer como é que chama? Um móvel, um armário embutido num quarto da minha filha, etc. Aí já caminha para o marceneiro. Então, o marceneiro é aquele que mexe com móveis, via de regra. O carpinteiro é aquele que mexe com madeira estrutural, estrutura de madeira, tá? Elementos estruturais, boa definição, tá, Mariana? Se bem que ela perguntou, agora que eu vi um ponto de interrogação, mas é isso, são elementos mais estruturais. Então, pessoal, olhando essas 3 divisões que eu trago nessa primeira imagem, de 3 gerações de produtos de madeira, a gente começa a entender também os processos, os processamentos e as transformações, o desenvolvimento de máquinas. Na aula que vem, o próximo assunto, eu não tenho certeza, aliás eu tenho certeza, a gente não vai acabar essa aula hoje, a gente vai continuar a semana que vem, e se tudo correr bem, na semana que vem a gente começa a mostrar os vídeos e os tipos de máquinas para processar madeira. Que é bem legal essa aula também. Infelizmente não vou poder ligar as máquinas como a gente faz na disciplina presencial. Mas também vou parar de falar um pouco isso, senão vocês vão ficar muito tristes, né? A gente tá tendo um bom conteúdo aqui, bacana, a gente vai procurar ilustrar da melhor forma possível. Bom, madeira serrada ou sólida, e eu diria até aqui, pô, eu sempre falo isso, mas eu sempre faço isso aqui que eu vou fazer aqui. Está faltando um termozinho aqui que é madeira maciça. Eu acho que é assim mesmo que escreve, né? Madeira serrada ou madeira sólida ou madeira maciça. Todo mundo já viu um móvel, por exemplo, de madeira maciça? Hã? Uma cadeira. Já, professor. Já, uma né? Cama. Uma Pesada cama. Que só. Isso, madeira maciça, madeira sólida, né? E aí, queria que vocês começassem a usar a imaginação, que eu falo que é uma coisa que eu sempre peço também. Lembrem, assim, se alguém já falou alguma coisa disso, familiar de vocês, pai, mãe, tio, avô, avó. Ah, esse móvel aí é de madeira maciça. Isso é de madeira serrada mesmo, né? Então tem uma valorização desse produto de madeira maciça, né? Concordam comigo? Se não concordam, pode falar, tá? Eu falo Concordo, que eu não, pior que é assim mesmo. Eu não sou dono da verdade, não. Falar, isso daí é de madeira maciça, olha, de madeira sólida, né? Então, existe até hoje uma valorização, um conceito assim de bom produto, né? De coisa boa, quando é um produto dessa geração aqui. O que eu fiz aqui? Alguma coisa errada. Quando é um produto de madeira maciça, sólida, serrada, um portão, uma porta, uma janela, né? Uma janela de madeira maciça, um piso mesmo, um piso. Vocês já ouviram, acho que tinha no slide anterior, acho que não precisa voltar. Já ouviram o termo assoalho de madeira? Ou então tábua corrida? Cada vez menos isso vai sumindo da nossa vida, assim, um assoalho de madeira, uma tábua corrida, são pisos de madeira maciça, tá? Eles estão cada vez mais sendo substituídos por painéis de MDF ou HDF, já vou explicar, que são pisos de madeira reconstituída, tá? Lambri. Larissa está com o microfone aí? Não sei. O que você entende por lambri? Você que falou aí. Larissa está com 2 entradas. Mas lambri é um produto que pode ser de madeira maciça, tá? São revestimentos. Olha lá. É marri que fala? Marri? Só para não te chamar errado. É marri que fala o seu nome? É, marri. Tá, vou te chamar de Marie. Qualquer coisa você me corrige, tá? Então, tábua corrida. Tábua corrida é um piso também aqui no meu apartamento, tem piso de tábua corrida, o assoalho.
mas é coisa que eu moro num prédio no Recreio, aqui de 3 andares, que é o mais antigo da rua. E quando eu vim para cá já tinha 10 anos o prédio, já deve estar chegando nos 20 e tantos anos. Hoje não tem mais. É legal que alguém entra aqui e fala, poxa, será que consigo mostrar aqui? Tá vendo ali, pessoal? Olha que legal, primeira vez que eu faço isso. Então o piso aqui do meu apartamento, olha lá, é madeira maciça, assoalho de madeira, né? Um piso muito legal. Uma das coisas que chamou a atenção, primeiro a gente alugou o apartamento aqui por 5 ou 6 anos, depois eu consegui financiar e a gente acabou comprando o apartamento. Quando minha esposa conseguiu um salário melhor também, a gente conseguiu dar entrada e é financiado, mas é nosso. Mas olha lá, então isso daqui já é meio raridade aqui, né? Tá bom? É bem bonito mesmo, Marie. É legal que a gente pode reformar ele, né? São tábuas, eu não sei bem que madeira que até queria identificar, mas é um jatobá, um ipê, é uma madeira boa, são tábuas assim de 1 polegada e tanto. Bom, enfim, voltando aqui. Então esse tipo de produto da primeira geração, ele é um produto cada vez menos utilizado na nossa vida contemporânea. Eu faço uma brincadeira assim, com todo respeito, tá? Mas principalmente a geração de vocês vão se formar, vão conseguir um bom emprego, aí primeiro vão alugar um apartamento, vão trabalhar em Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, na Europa, vão alugar um pequeno apartamento. Aí vocês vão juntar um dinheiro, depois de 5, 6 anos, vocês vão alugar um apartamento maior, mais ou menos a minha história. Depois vocês conseguem financiar, comprar um apartamento, depois vocês vão ter uma... Daí eu parei por aí, vocês não, vocês vão ter casa de praia, casa nas montanhas, etc. E essa dinâmica hoje da vida atual, ela meio que acompanhou essas gerações de produtos de madeira. Então hoje é comum, hoje é muito comum, né? Ninguém aqui vai casar, logo de cara vai comprar uma cama, um móvel que vai durar o resto da vida, né? Mesmo porque casar separado, mas enfim, não estou falando que é para separar, mas é difícil hoje, né? Que nem nossos avós, nossos bisavós comprarem uma cama, falar, isso aqui eu comprei quando a gente casou e aqui está até hoje, uma cama de madeira maciça, etc. É difícil, né? Mas vamos lá. Então, isso há cerca de 30 ou 40 anos já, estou falando de 30 a 40 anos, a nossa sociedade começou a desenvolver uma geração de produtos de madeira, onde a madeira era retrabalhada, ela era processada de alguma forma, principalmente na forma de lâminas ou de partículas, né, desagregadas mesmo, partículas desagregadas. E aí a madeira era remontada. E aí vem uma geração, então, que é do compensado, do aglomerado, do sarrafiado, da chapa dura ou da chapa isolante, tá? Bom, compensado, a gente já falou um pouco, eu acho, na aula passada, em alguma turma eu falei sobre o compensado. Tá bom, Maria Vitória está justificando aqui, tá? A gente super entende esses momentos, eu não estou nem fazendo chamada, cobrando muita presença, tá, pessoal? A gente está num momento muito excepcional, talvez até caminhando para que o próximo período a gente consiga voltar às aulas. Estão falando muito, só um pequeno parênteses, estão falando muito em aula semipresencial. Vocês já ouviram isso? Aula semipresencial, né? Talvez algumas práticas e talvez algumas aulas teóricas continuem no computador. Tá, Maria Vitória, espero que não seja nada muito complicado, tá bom? Tamo junto também, que bom. Depois eu vou ver seu e-mail, tá? Bom, aí a gente precisa voltar para cá.
o compensado, o aglomerado salafiado, tem um fenômeno interessante. Já ouviram isso daí? Então eu falei da madeira maciça. Ah, que legal, piso de madeira maciça, cama. Agora eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa falando, puta, isso daí é tudo de aglomerado. Já ouviram isso? Ah, esse imóvel aí, nossa, isso aí é tudo aglomerado, isso aí é tudo, né? Não vai durar nada, vai desmanchar inteiro, né? Olha o... Já vi eu falando assim, odeio móvel de aglomerado, é uma bosta. Pois é, Não isso quero. aí quebra rápido, não aguenta umidade, etc, etc, né? Então, realmente, pessoal, teve uma estratégia, principalmente do aglomerado, coitado do aglomerado. O aglomerado, ele é o mais injustiçado de todos esses aqui. É um produto que envolve tecnologia, que ele é muito versátil até hoje, muito utilizado. De certa forma, principalmente no Brasil, o Brasil é um país tropical, chove muito, muita variação de umidade, isso tem tudo a ver com algumas coisas que a gente vai falar. Então a madeira, tem um termo que eu gosto também de usar, e gosto de entender assim, a madeira ela gera produtos que trabalham em relação ao ambiente. O que é assim uma madeira trabalhando em relação ao ambiente? Ela vai absorver a água e vai perder água, mais do que em outros países de clima temperado, Europa, Estados Unidos, etc. Então aqui no Brasil a gente tem grandes variações de umidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, para quem mora um pouco mais perto de bairro, de praia, etc., a umidade é muito alta. Às vezes o produto de madeira toma sol, então ele seca durante o dia, à noite com a alta umidade ele incha. Então a madeira ela gera produtos que vão trabalhar com o ambiente, né? E o aglomerado não faz isso bem. O aglomerado não faz isso bem. O aglomerado ele tem que ter usos em ambientes mais secos, né? Ele não pode de forma alguma receber água direta, água de chuva, água de lavagem, lavar um piso, lavar um móvel, e mesmo ambientes úmidos da casa. O que é um ambiente úmido? Principalmente cozinha e banheiro, né? Então vem aquela história, puta, isso aí é tudo de aglomerado, isso não vai dar certo, né? E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de MDP, deixa eu pôr aqui, MDP. MDP é mais uma sigla, eu acho que ela não está aí não, porque ela é até mais recente. É Medium Density Particle Board. O MDP é um produto que em algumas lojas, esse dia eu tirei uma foto com o celular, falei, preciso encaixar na aula, que está sendo valorizado no mercado, pegando carona no MDF. O MDF, não sei se vocês já viram também, talvez alguns já tenham visto, alguma loja anunciar assim, móveis 100% em MDF. Já viram isso? Né? Valorizando o produto. Móveis 100% em MDP. Sabe o que é o MDP, pessoal? O Medium Density Particle Board. O MDP é o aglomerado. O aglomerado rebatizado no mercado, com uma sigla que surfa na onda do MDF como produto de alta qualidade. As fábricas de MDP, tem a Bernec em Minas Gerais, tem a Macisa no Paraná, acho que faz MDP também, tem fabricante nacional. Elas explicam que houve uma evolução nos adesivos, nas prensas, na distribuição das partículas, que melhorou muito a qualidade do aglomerado de muitos anos atrás. Espertos, Laís. Mas o MDP é um painel aglomerado, tá? Um painel aglomerado. Poxa, eu queria muito mostrar isso. Eu tenho lá aglomerados muito bem
muito bem estabilizados até hoje, e tenho exemplos de aglomerado que sofreram com a umidade e estão esfarelando, né? Então, isso tudo, pessoal, fazendo uma analogia com o quadro que eu gosto de mostrar, às vezes eu vou fazer isso, eu vou e volto para esse quadro, que ele é muito legal nesse sentido. Deixa eu limpar ele. Então, fazendo uma analogia aqui com questões de mercado, de consumo final, assim como todos os produtos nossos de bens de consumo, a madeira ela tem as suas estratégias, né, de convencimento do consumidor que aquilo é um bom produto. Bom, então a gente tem uma segunda geração que eu já vou explicar cada vez mais o que é. Sarrafiados são painéis que são colados de lado, assim, um sarrafinho do lado de outro. Já vou mostrar foto. Chapadura é aquela de, poxa, essa eu até tenho aqui, mas deixa eu ver onde é que tá. Prancheta, já viram prancheta? Prancheta, todo mundo sabe o que é. Aquela chapinha dura de fazer prancheta, aquilo lá é chapadura. Às vezes chama de Eucatex, aquilo que era um fabricante nacional. E chapa isolante é uma chapa mais macia, para isolamento térmico, acústico, bastante utilizado em algumas décadas atrás. Bom, essa geração aqui, das siglas, queria sempre que vocês fossem me dizendo assim, isso eu já vi, pode tirar dúvida, tá, pessoal? É uma geração atual, muita coisa, principalmente no mercado internacional. Eu queria fazer isso aqui, me deem um segundinho só. Eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui. Outro dia eu mandei para o meu cunhado adora coisas em madeira, e vou colocar no nosso grupo aqui. Rapidamente, deixa eu ver se eu acho. É uma reportagem do prédio mais alto já feito em madeira. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Será que eu não vou achar? Se eu não achar agora, eu mando para vocês depois. Achei. Tá lá no nosso WhatsApp, que vai funcionar para isso também. Caminhar, peraí, que aqui no WhatsApp web às vezes não é tão simples. Achei nosso grupo. Pronto, tá lá. O prédio mais alto já feito em madeira hoje. Querem assistir aqui? Será que eu consigo? O problema é depois o YouTube me bloquear aqui na publicação da aula. Contei, né, que alguns vídeos da nossa aula foram bloqueados porque tinha imagens de internet. Olha lá, estou ficando um pouco melhor nessa história aqui. Olhem isso daqui. O prédio mais alto já construído em madeira. É um hotel na Noruega. Consigo pôr em tela toda aqui. Deixa eu ver. Olha que legal, pessoal. Até onde a gente pode chegar em produtos de madeira. Fantástico, né? Queria contar quantos andares tem isso. Reparem essa filmagem, ela é feita com drone. Olha que legal esse vídeo. Ele pega o drone, filma o prédio lá de fora, e aí ele entra dentro do apartamento. E olhem só, não está aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo o vídeo? Não, travou porque eu que parei. Vou soltar aqui de novo. Tá. Olha lá, o drone entra no apartamento. Pessoal, tudo isso é de madeira, tá? Tudo isso é de madeira. Sou eu que estou travando aqui. Piso, portas, esquadrias. Olha que fantástico.
Legal, né? Não sei. Tenho alguma sensação que nossa aula vai ser bloqueada pelo YouTube hoje. Porque passei o vídeo e fica gravado. Olha que é inteligência artificial. Daí o YouTube, quando eu publico, ele trava por direitos autorais da música. Engraçado, né? Bom, enfim. Então essa geração, aquilo lá, pessoal, é muita coisa em MLC, em madeira laminada colada, em produtos estruturais modernos, que é uma geração bastante atual de produtos de madeira, tá? Incrível que estão sendo feitos em alguns países da Europa. A Finlândia é um grande produtor madeireiro. Bom, o Canadá é um grande utilizador de madeira para tudo que é coisa, fins de eletrificação. Em grandes centros urbanos, em Quebec, por exemplo, a gente encontra postes de madeira, muitas construções em madeira, Estados Unidos também, enfim, coisas desse tipo, como a gente acabou de ver. Bom, e essa geração é baseada muito nesses produtos que são siglas, eu vou mostrar daqui a pouquinho, então rapidamente. O MDF, que alguns de vocês já viram, tenho aqui a bicicletinha de MDF, ele é o Medium Density Fiberboard. Então existe um conceito, principalmente da última letra, quando é F, aqui ele é um painel de fibra, é o Fiberboard. Quando é P, é o painel de partícula, que é o Particle Board, tá? Que mais? O L é de lumber, aqui na verdade é painel colado lateralmente, aqui que é o Laminated Veneer Lumber. E o S é uma tradução de strand. Strand é uma lasca de madeira, tá? É uma lasca fina, comprida, tudo isso vai aparecer daqui a pouquinho, não precisa entender tudo agora. Existe uma coisa legal sendo desenvolvida muitas vezes, que é o uso de madeira junto com outro produto, tá? Então hoje a gente tem chapas, painéis de algumas composições como madeira com cimento, madeira com plástico, madeira com resíduos, ou de madeira ou de garrafa PET, por exemplo. Existem produtos sendo produzidos, confeccionados, transformados a partir dessas composições, tá? Madeira e outros produtos. E, por fim, a gente considera aqui como um produto bastante atual, é o que a gente chama de thermowood ou madeira termorretificada. Madeira termorretificada, fizemos alguns trabalhos e também vimos bastante coisa em alguns congressos internacionais, principalmente sendo utilizada por um produto que eu não sei se alguém sabe o que é. Tentar ver aqui, cadê ele, que é o deixa eu só achar aqui, será que tá aqui, que é o deck. Sabem o que é deck? Alguém já viu um deck de madeira? Alguém? Se for o que eu tô pensando, já. Laís, fala aí, Laís. Jonine. É aquele negócio de piscina? Isso aí. O deck, ele é um piso para uso externo, tá? Então, quem tem casa de praia e ninguém tem uma ilhazinha em Angra aí, um iate, alguma coisa assim? Ninguém? Uma casa Itaipava? Não, professor, eu tive que vender meu iate na pandemia. Uma casa em Itaipava, em Maricá, que nem Eduardo Paes, nem Maricá, tem onde vai? Em Guaratiba, talvez? Não.
Bom, mas ali quando vocês tiverem... Olha, pessoal, só para não deixar no nível da brincadeira, mas eu tenho alunos meus aqui, ó, que estavam aqui com vocês, sentadinhos aqui na sala de aula. Vou fingir que a gente está na sala de aula. Que eu tenho a enorme felicidade em falar isso. Não estou sendo hipócrita de jeito nenhum, estou sendo muito franco. Tenho alunos que estiveram aqui, já estou aqui há 16 anos, e que hoje ganham mais do que eu, tá? E nada me deixa mais feliz, vai deixar mais feliz que vocês que estão aqui hoje ganharem mais do que eu, dobro, triplo, tá? E aí me convidarem para um passeio de lancha para ver o deck de madeira que vocês construíram. Mas é isso mesmo, beira de piscina, casa de praia, é um piso para uso externo. O piso para uso externo, que o piso de uso externo vai ter que... É um produto de madeira. Qual o problema de usar madeira para uso externo, no ambiente externo, sem estar coberto? Quem dá um chute aí? Um bom chute. Qual é o problema? Umidade, né? Que vai estar absorvendo água, inchando, vai estar secando e aí vai ficar todo torto, torção, essas coisas. Perfeito, Janine. É a incidência de água, vai tomar chuva, né? Então, madeira no ambiente é uma coisa complicada, né? Bem complicada. Então, móvel para piscina em madeira até tem, mas não é muito usual, né? Você vê esses móveis, espreguiçadeira, cadeira, para beira de piscina, para usar na praia mesmo. Então, assim, a madeira... não atua muito bem ali. Quando atua tem que ser muito bem pensada, né? Bom, o Thermowood é um produto de madeira termorretificada. Existe um processo, e aí precisa entender a fundo, talvez mais do que o nível da graduação mesmo, um processo químico de plasticização da lignina, que quando a gente aquece a madeira acima de 90 graus, a lignina sofre um amolecimento, entre aspas, e ela tem um rearranjo químico. Então, a lignina, ela sofre uma influência da temperatura a qual a madeira está exposta, e ela dá uma plasticizada, e o produto fica mais resistente à umidade, tá? Agora, se eu manter madeira acima de 90 graus por um período de tempo aí de 60 minutos, um pouco mais do que isso, o que acontece com a madeira acima de 90 graus por 1 hora? Ela carboniza, vira carvão. Então, esses processos de termorretificação são, resumidamente, muito resumidamente, processos onde a madeira ela é esquentada por pouco tempo, por alguns minutos, só para aproveitar esse rearranjo da lignina. Quando eu tive a primeira oportunidade de ir para a Europa, durante o meu doutorado, depois de, sei lá, quantos anos eu tinha, uns 25, 24, 25 anos, consegui fazer um doutorado, um sanduíche no meu doutorado, passei alguns meses lá em Portugal, a gente foi ver algumas estruturas de madeira termorretificada. Isso me marcou até hoje. O português, que foi o meu orientador lá, né, na Europa, ele chamava isso de madeira torradinha. Madeira torradinha. O que é a madeira torradinha? É uma madeira que dá uma torradinha mesmo, a madeira, tá? Dá uma torradinha nela, rápida, e ela fica muito mais resistente à umidade. Legal isso, é bem legal essa área de produtos termorretificados. Agora, vamos ver quase engenheiros florestais. Quando eu aqueço a madeira, por pouco tempo, eu ganho algumas propriedades de resistência à umidade. Agora, o que vem na cabeça? A madeira para o carvão, quais são as perdas de propriedade que eu tenho? A gente tem algumas propriedades na madeira, né? Pensem bem, quando eu queimo madeira,
quando eu carbonizo peças de madeira, quando eu submeto a madeira a altas temperaturas por um longo tempo, da madeira para o carvão, que propriedades que são prejudicadas? Vamos lá, pessoal, chat. Ou propriedades mecânicas de resistência. Exatamente. Exatamente, Jonine. É isso aí mesmo, é a resistência, né? Então, rigidez também, né? Questão do... rigidez, elasticidade, modo de elasticidade, mas são propriedades físicas e mecânicas, basicamente. Acho que primeiro as mecânicas, tá? Então, por exemplo, da madeira para o carvão, a madeira fica muito friável, né? Muito quebradiça, ela perde resistência mecânica. Uma peça de carvão, ela é muito menos resistente. Não sei se alguém já pegou isso, às vezes vai comprar um carvão para churrasco, já viram isso? Vem um galhozinho lá dentro do carvão, vem uma peça um pouco mais fina. Você quebra ela facilmente com a mão, ela é muito quebradiça, tá? Agora, então trazendo aqui para o assunto que eu estou trazendo para vocês, a termorretificação, ela precisa trabalhar num nível que ela ganhe propriedades de relação da madeira com umidade e não perca muita resistência, tá? E é legal, tem uns autores, eu fui no congresso uma vez, que o pessoal estava discutindo isso, alguém apresentou os dados que a madeira logo no começo ficou mais resistente ainda, mesmo termorretificado, daí alguém questionou, tal, foi uma discussão bacana. Bom, vamos lá, vamos passar a ver algumas fotos mais rápidas aqui. Antes disso, hoje, existe em desenvolvimento uma quarta geração, uma mais nova geração, né, que são produtos aí que vão aparecer daqui a pouco. Desenvolvimento a partir dessa terceira geração, produtos experimentais colocados no mercado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, vamos ver algumas imagens sobre a adaptação disso. Talvez o melhor representante dessa geração atual, com alguns processos embutidos, maquinário, desenvolvimento de adesivos, de colas, produtos de impermeabilização, versatilidade no uso, equipamentos de processamento já desenvolvidos propriamente para trabalhar esse material, elementos de ligação, parafusos, emendas, dobradiças, são próprios para serem utilizados nesse produto, é o MDF, que na real, uma tradução do Medium Density Fiberboard, seria uma chapa ou um painel, né, de fibras, uma chapa de fibras de média densidade. Então o MDF, ele vai trabalhar numa densidade, ele vai ser um produto numa densidade bastante próxima à madeira, mas existe uma regra na concepção de um painel, de uma chapa. Professor Edivar, especialista nisso, naquela disciplina industrialização de produtos florestais, ele vai explicar bastante isso. Existe uma regra, que é a regra da densificação. Quando a gente faz um painel, só para não ficar muito monótono, né, HDF, as madeiras laminadas coladas, os painéis colados lateralmente, olha aqui o USB, para quem falou que nunca tinha visto. Lembraram agora? Já viram esse tipo de painel aqui em algum lugar? Já vi, mas só não sabia que era esse o nome. Isso, é USB, a gente já vai chegar lá, talvez na aula que vem, falar, olha, isso aqui, rapidamente, só adiantando um pouquinho, isso aqui é o que eles fazem com USB na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Tá vendo aqui tem neve, ó? Faz quase que a casa inteira, gente. Quem gosta aí dos Irmãos à Obra, já viram? Agora passou um pouco, né? Assisto todo dia, professor. Ainda passa os Irmãos à Obra, aqueles gêmeos? Eu boto no YouTube, né? Vou almoçar, boto os Irmãos à Obra. Legal, legal. Minha esposa adorava que eram dois gêmeos bonitões, né? Um era vendia, outro era mais mão na massa, um era mais do meu time.
Eu gosto também. E aí tirava a família, tal, daí quebra a casa inteira. Era esse tipo de casa que eles mexem. Lembra lá, Janine? Não sai quebrando tudo, a parede, você fala, pô, mas a parede é oca, né? Tudo madeira com Isso, muito, painel. muito USB eles usam, tá? Então isso daqui é uma geração, não diria nem que a mais evoluída não, tá, pessoal? Mas fora do Brasil, em alguns países que consideram a madeira em mais elementos construtivos da construção civil, ele é muito utilizado, tá? Um painel leve, barato, durável, resistente à biodegradação. Por que que a gente não usa? Olha, pessoal, se me perguntarem assim, por que que a gente não tem mais isso no Brasil? Sempre me vem à cabeça o meu colega de doutorado que chama Guilherme Stamato. Guilherme Stamato, vocês procurarem na internet, aí ele é um consultor hoje na área de madeiras, ele é engenheiro civil, fez doutorado comigo lá em São Carlos, ele defendeu um pouco antes, eu estava entrando, ele já estava lá no meio do doutorado. O cara é fantástico, ele projeta em madeira, tem uma representação, e ele teve por alguns anos como professor da Unesp de Itapeva, depois acabou largando a universidade e foi ganhar dinheiro, foi ser consultor. Mas ele tem uma palestra sobre isso. Uma vez eu assisti essa palestra, ele respondeu em 2 ou 3 horas por que que a gente não usa mais a madeira no Brasil. Então não é uma resposta simples. Ele conta desde os incentivos fiscais a residências de baixo custo. O último é o Minha Casa Minha Vida, né? Que alguém já deve ter visto, Minha Casa Minha Vida. Lá atrás teve um programa, como é que chama? BNDES, não era BNDES? BNH. O BNH era um Minha Casa Minha Vida de vários governos atrás. E financiamentos de construção, etc., eles nunca consideraram no Brasil a madeira como matéria-prima para construção civil, para moradia, como essa metodologia ou essas logísticas em outros países foi melhor desenvolvida. E hoje a gente tem aí, olhando essa imagem, eu acho que ela traduz um pouco disso que eu estou falando, 80% de uma construção baseada em madeira, tá? Então é quase tudo madeira. Tem vidro de madeira. Outro dia eu recebi uma mensagem que estão fazendo um videozinho que existe uma transformação química que a madeira fica translúcida e estão fazendo madeira transparente. Acreditem vocês ou não, tá bom? Depois a gente joga lá no YouTube em alguma aula. Bom, vamos voltar para onde a gente estava, para a gente não perder o fio da meada aqui. Tá? E aí entendendo um pouco desse desenvolvimento. Então, o MDF é um produto de sucesso na produção nacional. O que eu chamo de boa estratégia de mercado? Quando eu estou falando aqui boa estratégia de mercado, pessoal, é aquela história do preconceito do aglomerado. Né? Então, hoje, o MDF ele tem uma estratégia de mercado bacana. Pô, móveis 100% em MDF. Eu tenho um aqui não dá para ir com a câmera até lá, mas eu tenho um gabinete de banheiro aqui em MDF. Quanto tempo? Eu reformei esse banheiro aqui tem uns 6 ou 7 anos, já está tudo inchando, tá? Quem que achou lá? Janine. Legal, matéria da... Olha lá, estou falando muito bem, ó, tem um ajudante bom aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Outra coisa legal, o Janine, para vocês procurarem, uma das coisas mais legais que eu vi em tecnologia da madeira recentemente, fugindo um pouquinho do tema, é a soldagem de madeira. Coloca lá wood welding. Wood welding é um processo para soldar madeira. Já sabe, todo mundo que sabe o que é solda, né? Quando faz uma solda, você pega uma liga metálica e faz uma solda e junta 2 peças de metal. Agora inventaram uma escala ainda de laboratório, a soldagem de madeira.
é uma junção onde é pressionado uma peça na outra e ela tem uma microfricção e aí atinge aquela temperatura da lignina e uma peça se junta na madeira. Vou falar devagarzinho porque eu acho que é mais fácil de achar no Google em inglês. É wood welding. Acho que é W-E-L-D-I-N-G. Wood welding. É bem legal. Tem uns videozinhos no YouTube que eu curto ver também. Tá bom? Depois a gente vê esse aí da madeira transparente. Vai lá, professor. Olha lá. Jonine tá aí para não me deixar mentir aqui. Pessoal, HDF. HDF eu também creio que muitos já viram, já pisaram em cima, mas não tinham, enfim, essas informações ainda. Soldagem de madeira. Boa, Joninho. Arrumei um bom ajudante aqui. Olha, já viram? Tá um pouco desfocada essa imagem, mas é para dar destaque a esse piso aí. Vocês já viram loja de shopping center, algum ambiente, consultório de médico, às vezes alguma coisa assim, que tem aquele piso que imita madeira. Alguns chamam de carpete de madeira, mas aquilo é uma chapa, tenho lá também para mostrar para vocês, é uma chapa de MDF, só que ele é mais denso, então ele passa a ser chamado de HDF. Então, ao invés de ser Medium Density Fiberboard, ele é o High Density Fiberboard, ele é o painel de fibras de alta densidade, porque é para piso, né? Então, qual que é a característica de um piso de madeira, ou piso à base de madeira? Aí aparecem algumas coisas, né? Além do pisoteio, né? A gente fica pisando no piso de madeira. Piso de madeira foi feito para isso, para pisar em cima. Mas tem essa questão do móvel, da cadeira, o arraste do móvel, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa ou duas sentam nesse móvel, tem um ponto aqui que vai fazer muita pressão no piso, né? Então é pontual ali, a gente tem pouca área de contato. Então o piso ele tem que ter uma densidade mais alta e tem uma propriedade física que é muito interessante dos engenheiros florestais, quase engenheiros florestais, conhecerem, que chama dureza. Dureza Janca é o nome do ensaio. O professor Alexandre Miguel, não sei se vocês já fizeram a estrutura, estruturas de madeira, a disciplina dele, ele fala lá dessa propriedade. Ela é um pouco diferente de densidade, ela é uma propriedade correlacionada, mas a dureza ela é medida de outra forma, tá? A madeira pode ser densa, mas às vezes ela não tem uma dureza tão alta, então é uma propriedade um pouco diferente. O piso é importante ter dureza para resistir a esses esforços. Bom, então esse HDF é um painel de alta densidade. Já viram isso que eu estou falando? Painel de HDF? Desculpa, piso de HDF? Tá? Acho que sim. Acho que sim, né, Laís? Seguramente qualquer shopping center hoje vocês vão encontrar alguma loja que tem um piso de HDF. E mesmo em lojas de construção, eles são vendidos, esses pisos, são pisos de rápida montagem. Agora, o que vocês acham? Resiste à umidade? Provavelmente não. Deve ser melhor que o HD, que o de média densidade, mas acho que não. Não, também acho que não, Jonine. Ou tenho convicção que não. Esses pisos, ele aguenta até um pano úmido bem torcido, você passar um pano úmido. Agora, se encharcou um pouco o pano e quiser passar um pano molhado, ou pior ainda, lavar um piso desse daí, esquece. Não é um piso que vai aguentar uma lavagem, uma mangueira de água, um pano encharcado. Não. Um pano bem torcidinho assim até vai, mas é comum também, reparem isso,
Passou 5, 6, 7 anos, esse piso começa a deteriorar, começa a levantar nas emendas, começa a dar problema. Tá? Então são produtos que vêm de encontro àquilo que eu estava falando da vida contemporânea. São produtos mais baratos. É muito mais barato do que um piso que nem eu mostrei aqui meu da tábua corrida. É muito mais barato. Muito mais barato. Mas ele é um piso que vai durar muito menos. Né? Então ele é um piso que vai ter que ser renovado. É um piso, diferente do piso de madeira maciça, que ele não aceita reforma. Essa é uma informação bacana para valorizar a madeira. A madeira é um material que ela aceita muita reconstituição, reforma, revitalização. Então um piso de madeira maciça, ele pode ser lixado e vai tirar ali uma camadinha de 0,1 milímetros e ele fica absolutamente novo, né? Vou repetir, os produtos de madeira maciça, eles são muito revitalizados, reformados, né? Com um móvel, uma porta, uma janela. Pisos de HDF, não dá para fazer isso, tem que trocar, né? Então vamos lá, madeira laminada colada que eu falei para vocês, grandes estruturas, olha, isso aqui me dá uma saudade imensa, foi da minha, eu tirei essa foto aqui lá em Lisboa, tem um pavilhão da Expo 98, foi uma grande exposição que teve em Lisboa em 1998, eu fui para lá, 2000, volta do ano 2000, 2001, 2002, e esse auditório em madeira é um auditório, se não me engano, para 80 mil pessoas, todo estruturado em madeira laminada colada. Então são grandes estruturas, mundo afora, de peças. Eu não gosto muito desse nome não, porque madeira laminada, na nossa concepção mais real, é uma madeira folhada, é o veneer do inglês, é o veneer lumber, é a madeira laminada. Esse tipo de material são peças que são serradas, coladas uma na outra, e aí formando grandes estruturas ou grandes peças para grandes estruturas. Tá? Esse daqui é o painel colado lateralmente. Existe uma fábrica no sul do Brasil, chama Flossul, que batizou isso de EGP, Eucalyptus Glued Panel, ou seja, é um painel colado de lado a lado. Na verdade é uma estratégia comercial, então você chama, o que é isso? Isso é o tal do EGP. A EGP, da geração anterior, era o sarrafiado, tá? Hoje, uma loja que vende madeira, você pede um painel sarrafiado, o cara vai entender como pequenos sarrafos colados um do lado do outro, formando um produto muito bom, mas que tem essa questão da colagem, né? Ele precisa ter uma colagem muito boa, possibilitando aí alguns produtos. Tem essa história das pesquisas no IPT, porque quando eu montei essa apresentação, eu pus aqui eu passei a minha apresentação, né, semana passada. Essa daqui era a escrivaninha do meu orientador do mestrado, professor Márcio Naus, que eu contei que faleceu numa noite de Natal, 2018, acho que foi. Fiquei muito triste com isso. E ele usou essa escrivaninha aí por muitos anos lá no IPT, que foi um produto de um aluno dele. Ele dava aula de design em madeiras na Escola de Propaganda e Marketing da USP, em São Paulo, e ele tinha uma disciplina muito legal que o pessoal projetava com aspectos de valorização pelo design, móveis em madeira, e essa escrivaninha ele chamava de estação de trabalho para computador, alguma coisa assim. Isso já tem muitos anos, mais de 10 anos, e era uma época que a gente não usava muito notebook, celular, nem pensar, muita gente comprava os equipamentos desktop, né? Então aqui o computador, aqui o monitor de vídeo, aqui
embaixo poderia pôr a impressora, tal. Então era uma estação de trabalho. Foi um aluno dessa disciplina que projetou, e essa escrivaninha ganhou um prêmio de design. E ela foi produzida por sarrafos de eucalipto residuais da serraria lá do IPT. Então tem uma história aí toda, essa escrivaninha. Esses aqui do lado são produtos dessa empresa chama Flosul, que é em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tá? Tem aqui os produtos dela, são painéis sarrafiados. Bom, chegamos aqui, acho que eu vou terminar por aqui, falar bastante do USB. Um produto fantástico, já adiantei algumas coisas, muitos de vocês podem ter visto, a gente fez o forro do nosso laboratório em USB. E essa sigla vem dessa tradução, Oriented Strand Board, né? Então é uma chapa ou painel, que do inglês vem desse board. O strand, uma tradução que eu gosto, é uma lasca de madeira, uma fita comprida e fina de madeira com 1 ou 2 polegadas de largura, são lascas mesmo de madeira. E por que orientadas? Deixa eu aumentar aqui o máximo que eu conseguir. Essas fibras, essas lascas, elas possuem uma certa orientação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu gosto muito de desenhar no quadro, etc. Mas elas possuem uma certa orientação no sentido do comprimento da chapa. Então é isso aqui que eu estou tentando. Você está dando para ver uns risquinhos vermelhos, tá? Então, principalmente nas superfícies do painel, embaixo e em cima, elas têm uma certa orientação. Por isso que chama Oriented Strand Board. É um painel de lascas orientadas. E ele é um painel extremamente versátil, como eu falei, fazendo muita coisa na construção civil, mas ele também se presta a coisas como essa. Tinha uma foto aqui que eu estou tendo uma outra apresentação. Todo mundo já andou na calçada de Copacabana? Todo mundo? Todo mundo já andou? Teve uma época que os quiosques lá de Copacabana foram reformados. Olha, isso aqui é em Copacabana. E esse painel verdinho aqui é um USB que recebe uma camada de uma resina fenólica para resistir à água. Então é o mesmo painel USB, só que ele tem uma camada para ser vendido como painel resistente à água. E é muito comum no Brasil esse painel ser usado de uma forma provisória, por alguns meses. Por exemplo, como tapume de obra. Tá? Então eu faço essa brincadeira que é mais ou menos assim. No exterior estão fazendo isso daqui com USB. No Brasil estão fazendo isso daqui. O que é mais legal? Fazer isso daqui de cima ou fazer tapume? A casa, né, professor? Eu também acho, Paulo, muito mais legal fazer isso, né? Fazer o da imagem anterior. Agora, me entendam bem, vou falar, talvez nem todo mundo aceite. Não é errado fazer tapume de obra com USB. É um painel que serve para isso. Ele é barato, ele é leve, ele vai fazer lá o fechamento da obra, né? Fica protegida, vai ficar ali alguns meses. Depois pode ser até utilizado novamente, vai ter uma perda, porque ele ficou no tempo, bateu, carrinho de mão, não sei o quê. Então vai ter uma perda, então a madeira vai sendo deteriorada. Mas não vai durar mais do que 2 ou 3 anos. Já essa casa em cima, ainda está sendo construída, podemos até entrar nesse site aí, é mais ou menos parecido com aquela imagem anterior. É uma casa que, acredito que, né, uma casa que nem essa, desse porte, aí, desse tamanho, ninguém quer ficar 5, 6 anos e trocar essa casa, né? Muito
pelo contrário, ela vai durar décadas e décadas, né? Então, eu também acho, que nem o Paulo respondeu, muito mais legal fazer casa, fazer parede, fazer construção, morar dentro, do que usar como tapume. Agora, é um produto que se preza. Agora, a gente tem que desenvolver tecnologia para fazer isso. Tá bom, pessoal, eu tô com o meu WhatsApp aqui aberto, ó, vou até compartilhar com vocês. Eu gosto de justificar, assim, principalmente quando eu tenho que terminar uma aula mais cedo e etc. Só que tudo a gente pedindo a declaração, ó, alunos para declaração, cadê o e-mail aqui também? Isso aqui é tudo declaração, ó, lista de vacinação, declaração de vacinação, indicação de bolsista para declaração, e eu tenho que fazer isso até meio-dia, tá? Esse aqui é o e-mail da pós-graduação, lista de orientados para vacina, solicitação de inclusão na vacina. Então tá chegando tudo agora, ó, porque circulou. Então, pessoal, só para fechar a aula desse jeito, com a mesma mensagem, tá? Todos estamos vivendo aqui, né, momentos difíceis, né? Existe essa reflexão, né? Qual é a minha oportunidade de tomar a vacina, né? E tá uma brigaiada aí nos grupos. Tem o grupo do PET, grupo do departamento, grupo da pós-graduação. Tem gente que acha assim, não, pós-graduando não tem direito. Não, tem direito. Bolsista, acabamos de falar aqui, a monitora, a Karina tomou vacina falando que é monitora. Pessoal, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Uma decisão pessoal de cada um, mas estando no direito, levando um documento, passando por uma checagem lá, não, você tem direito aqui no município, nesse posto, comprovou, vai tomar vacina. Ninguém vai furar a fila assim, chegar lá, não, eu quero minha vacina. Não, então assim, dentro do direito aí que o reitor noticiou ontem para a gente, o documento que eu mostrei no começo da aula, se vocês se enquadrarem nisso, duas situações essa semana, monitores, bolsistas de iniciação científica, alunos de pós-graduação, duas não, são mais, alunos de pós-graduação, são 2 lotes de vacinação, vai ser amanhã. E tive a notícia por parte de um aluno da pós-graduação que vão vacinar os alojados no alojamento da pós-graduação. Foi isso que eu entendi. Então, galerinha, aproveitem, né, esses momentos. A gente está angustiado por essa questão da vacina. Eu também confesso, fiquei muito emocionado quando eu fui ser vacinado, porque a gente está nessa espera, né? Alguns casos próximos, eu estou acompanhando 2 casos bem próximos de pessoas que estão entubadas. Um filho de um aluno da pós-graduação, um aluno que é mais velho, está com filho entubado, e o professor João Vicente, acho que não tem problema de falar, ele está com um cunhado dele também, com bastante severidade, assim, está acompanhando o cunhado. Os 2 casos estão caminhando muito bem, graças a Deus estão caminhando muito bem, mas são coisas que nos atingem, né? E a gente podia ter tido essa vacina mais cedo, mas está chegando a hora de todo mundo aí, tá bom, pessoal? Então, em função disso, eu justifico aí que a gente acaba um pouquinho mais cedo. Sim, Laís, pode falar. Eu estou tentando falar com o meu orientador aqui para ver se eu consigo entrar aí nessa lista. Tá. O senhor pode encaminhar esse memorando ou não? É alguma coisa restrita? Não, posso encaminhar. Posso até, deixa eu ver se eu, não sei se eu consigo pôr aqui no chat, acho que não, Laís. Dá para botar no grupo do WhatsApp? Dá para botar no grupo do WhatsApp. Deixa eu fazer isso nesse momento aqui do nosso, né? Já coloquei. Vocês estão vendo? Obrigada. Vocês estão vendo aí. Posso esconder nada de vocês. Sim, procure seus orientadores, porque ele me parece que fala aqui de uma forma um pouco genérica, bolsistas de iniciação científica, né? Estão vendo aí, né? Cadê?
discentes de graduação com bolsa de iniciação científica, né? Então aí acho que vale, alguém falou da bolsa da Embrapa, PIBIC, FAPERJ, outras bolsas, etc. Acho que é monitoria, como a gente falou, mas destacando, isso daqui é uma lista que o reitor quer fechar de 100 doses para vacinar amanhã. Na sexta tem outras doses e me parece que está surgindo aí cada vez mais uma parceria que esse reitor está mandando bem aí no começo de mandato, está buscando muito junto da Prefeitura de Seropédica. Tá bom, galerinha? Então tá lá no grupo esse memorando, vocês podem circular aí para os seus professores, orientadores, tá bom? E vou nesse momento fazer nossas listas aqui no que me cabe, que é a pós-graduação do IF. Continuamos a semana que vem. A Marie, mas alguém colocou, né? Tá gravado no começo da aula, vou inserir vocês no grupo, tá bom? E a gente vai se comunicando por lá. E logo mais, olha lá, tá chegando e-mail. E logo mais a gente também disponibiliza, vou ajustar isso, as aulas no nosso canal do YouTube, tá? Cuidem-se bastante, cuidem-se dos seus familiares, torcendo sempre para que isso tudo seja superado o mais rápido possível, que a gente volte a se encontrar, ter uma relação presencial dentro da disciplina, tá bom? Obrigado, gente. Eu fico sempre, queria dar essa aula é bem legal, mostrar um monte de coisa, mas a gente está se esforçando aqui, todos nós, tá bom? Valeu, professor, até semana que vem. Galerinha. Hoje tem o debate da eleição da diretoria, hein, pessoal? Tem muito pouca gente participando, hein? Hoje, vejam nas redes sociais aí, eu não sei nem como que é o acesso direito, mas participem desse momento, tá bom? Também, todos convidados aí. Hoje, 5h30 da tarde, vai ser o debate para eleições da diretoria. Todos muito amigos, mas algumas posições um pouco diferentes. É legal vocês tomarem a sua decisão aí, tá bom? Valeu, abraço. Valeu, pessoal, bom descanso. Vocês também.